né? Toda vez que o preço do café tem uma baixa, uma queda, esses governos comprariam esse excedente, né? E tirariam do mercado. Aí o preço do café sobe. Aí, se eles não tiverem dinheiro para fazer isso, eles atribuem ao governo federal fazer isso. Ou seja, é um convênio assinado por 3 estados produtores de café e cuja atribuição é do governo federal. É claro que eles vão passar para o governo federal. Então, o governo federal, que não tem nada, não tem política pública, não investe em nada, ele passa a ter uma única atividade, que é comprar o excedente do café para manter o preço do café estável. E assim vai ser até 30. Tá? Então, o Rodrigues Alves também, o governo dele, é marcado pela questão da remodelação urbana do Rio de Janeiro, da capital federal. Ele aproveitou que havia dinheiro em caixa, porque o Campos Salles cortou gasto, aumentou imposto, né? Ele conseguiu juntar uma grana legal, e o Rodrigues Alves pegou essa grana para investir na capital. O Rio tinha problemas seríssimos, como tem até hoje, né? Só que naquela época era pior. Nós tínhamos, assim, surtos de febre amarela, varíola, dengue, né? E a febre amarela matava muita gente, a varíola matava gente também, não tanto, porque a varíola já tinha vacina há muito tempo, né? A febre amarela, a vacina era recente, mas havia vacina contra a febre amarela também, né? Então, ele faz uma política de remodelação urbana e saneamento. Só que essa política de remodelação urbana, ela vai ser feita principalmente no centro da cidade, para transformar o centro da cidade assim numa Paris tropical, né? Largas avenidas, lojas, boutiques, cafés, né? Tudo muito bonitinho, decorado, né? Então ele vai reformular o centro. Para reformular o centro, ele vai ter que tirar do centro, do Morro do Castelo e das adjacências, ali onde hoje é a Rua da Carioca, né? a Gonçalves Dias, as ruas ali perto da Praça Mauá, ele vai tirar os cortiços que havia ali, que existiam ali. Né? Então, esses cortiços moram dezenas de famílias em cada um. Né? São sobrados antigos de famílias que tinham posse há muito tempo atrás, e essas famílias venderam para comerciantes, geralmente portugueses, e eles alugavam. Eles pegaram aquele sobrado, que tinha vários quartos, dividiram, né? E aí alugavam para famílias pobres, que trabalhavam ali pelo centro. Trabalhadores mesmo, né? Trabalhavam ali pelo centro, eles alugavam. Então, uma família, às vezes 2 ou 3, viviam no mesmo cômodo. O banheiro era comum, a latrina era comum, era separada, ficava no pátio, onde ficava também a bica, que o pessoal aproveitava para preparar comida. Então, o quarto era para dormir. Era para dormir e guardar suas coisas, né? Então, um quarto ocupava 2 ou 3 famílias. Então, eles botavam num espaço sobrado, um sobrado grande, habitavam assim 20 a 30 famílias. Né? Então, isso era muito comum no centro. Havia dezenas de cortiços no centro. Entre a Praça Mauá e a Praça 11, né? A Praça 11 e a Praça 15, a Praça Mauá e a Glória, havia dezenas de cortiços. Então, você pode botar aí, mais ou menos, milhares de pessoas vivendo em cortiços. A política do Campos Salles, ele vai nomear um engenheiro, que é o Pereira Passos, né? Para reformular a capital. O Pereira Passos vai abrir 2 grandes avenidas, faz feito uma cruz. A Avenida Central, atual Rio Branco, né? Que liga a Praça Mauá até ali a Glória, né? Até o final da Lapa, Glória, né? Ali onde fica a Cinelândia atualmente, né? Não havia o aterro ainda. O aterro do Flamengo só vai ser construído nos anos 60, tá? Ele é inaugurado em 65, tá bom? Então não havia o aterro. A água vinha até ali, onde hoje tem aquele obelisco, né? A beira-mar, a água vinha ali. Vinha ali, é por isso que é beira-mar, a avenida que segue em direção até o Flamengo, né? Então, a parte dentro do aterro, né? Que o pessoal chama. Então, ele vai abrir essa avenida e o início da atual Presidente Vargas. O início, né? Que pega da Candelária até a Praça 11. Até a Praça 11. Tá? E vai reformular toda essa área aí. Os cortiços são derrubados. Ora,
Como é que se dá isso? A população vai chamar de bota abaixo. Como é que se dá essa política? A prefeitura vai e paga uma indenização ao proprietário do imóvel, geralmente um comerciante português, que não tem o mínimo compromisso com essa gente. O cara embolsa o dinheiro, não avisa nada e vai embora. Vai embora para o seu negócio, né? Então, as famílias ficam ali sem ser avisadas. Na semana seguinte, aparecem os agentes da prefeitura, botando todo mundo para fora, jogando os móveis na rua, roupa na rua, né? É um inferno. Violência, as guardas acompanham, né? É uma violência completa isso. As pessoas trabalhavam ali no centro, viviam ali no centro, iam a pé, as crianças para a escola, né? Os homens e mulheres para o seu trabalho. Né? Então, era tudo ali. Então, de repente, são jogados para longe. Os que têm mais sorte vão ocupar ali a base do morro, né? Ali naquela região da Gamboa, Santo Cristo, né? Vão ocupar ali, ou então Catumbi, a subida ali da Santa Teresa, né? São os morros que vão. E chegando ao Estácio também, né? São os morros que são ocupados. Mas não, é muita gente. Então, a maior parte das famílias vão pegar o trem, que sai da Central do Brasil, e vão descendo nas estações que o trem para. Ora, só que essas estações, a do Maracanã para baixo, no Maracanã não havia ainda, né? Da Mangueira, a estação primeira da Mangueira, né? Por isso que a estação primeira é a primeira estação após a Central do Brasil, né? Então, eles saltam ali, né? A Mangueira não tem como, vão ocupar alguma coisa também, na Mangueira, principalmente. Aí segue. Aí você tem ali o São Francisco Xavier, não havia ainda essa estação, mas havia o Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo. Essas estações, na realidade, são estações que servem às fazendas que existem no entorno da estação. Tá? Então, as pessoas, quando chegam ali, elas não têm como ficar próximas à estação. Elas têm que ir para dentro, para onde tem morro, subida de morro, onde ninguém não tem fazenda. E é lá que eles vão construir seus barracos. Aí vocês imaginam, as pessoas estão morando em bairros que não existem, esses bairros são formados agora. Agora que eles vão virar bairros. Né? Então eles começam a fazer esses bairros, né? Havia poucas casas perto das estações, tá? E eles vão ocupando as áreas mais distantes dessa área das estações e ali vão construindo seu barraco. Agora, para trabalhar, eles têm que pegar o trem que passa de manhã cedíssimo. O trem que passa ali 6h30 da manhã. Então o cara tem que acordar 4h30 da manhã, tem que ir a pé até a estação para pegar o trem das 6 horas. Né? As crianças idem, não tem escola. Elas têm que vir para o centro para estudar. E a escola, geralmente, é o lugar onde elas vão comer. Né? Onde os pais deixam elas. Então, essa que é a realidade dessa população. Durante vários anos vai ser assim. Até que esses bairros vão se formando, vão ganhando alguma estrutura, vão abrindo uma escola, vai ter né? Aí isso demora vários anos. Né? Então, essa questão é importante para a gente ver essa violência desse processo. Tá? Junta isso com a política de saneamento. A política de saneamento é criminosa. O que vai acontecer? Instituiu a vacinação obrigatória, tá tudo bem, varíola, febre amarela, legal, mas não avisaram a população. Não teve um trabalho de educação, mas colocaram logo a repressão. Se não vacinar, não pode ir para o trabalho. Se não vacinar, a criança não pode ir para a escola. Ora, e aí? O cara já foi expulso de casa, perdeu sua casa, está morando longe, tendo que andar feito um condenado para pegar o trem. Ele com os filhos pequenos. Não pode ir à escola, não pode ir ao trabalho, perder o trabalho, deixar de ganhar o dinheiro dele. Entende? Resultado, houve uma revolta, que é a revolta da vacina. Foram 4 dias de quebra-quebra no Rio, teve muita gente morta, né? A repressão foi muito forte, chegaram a bombardear a Gamboa, a Marinha de Guerra Brasileira bombardeou a Gamboa, que o pessoal montou uma barricada na Gamboa para resistir à subida da polícia. A polícia e o exército não conseguiam entrar na Gamboa, o pessoal atirava contra, com a barricada, não deixava entrar. Aí a Marinha bombardeou a Gamboa. Olha só o absurdo do negócio. Né? Então, a coisa foi uma repressão tremenda. Mais de 1.000 pessoas acabaram sendo presas, né? As mortes foram centenas. Né? E dessas 1.000 pessoas a maioria foi enviada para trabalhos forçados na Amazônia.
na Amazônia, Pará, Amazonas. Uma coisa absurda, né? A repressão. Mas a vacinação obrigatória foi recolhida, depois ela volta com uma política de esclarecimento mais né, moderada e tudo. Mas a cidade vai ser toda reformada de qualquer maneira, com essas grandes avenidas e as boutiques e os cafés. Em 1906, o Rio de Janeiro já é uma Paris tropical, né? E a população está sendo vacinada. Tá? Agora, é claro que o drama continua nesses bairros do subúrbio que estão se formando aí, daí o subúrbio, né? É porque é o suburbano. O urbano é o centro, que vai até ali a Praça 11, né? Aí você tem, o resto é suburbano, né? Da central para baixo é o subúrbio. Então você tem essa questão aí dos bairros que vão se formando e tudo, né? E os bairros da Zona Sul destinados à elite, claro. Né? E daí você tem essa separação geográfica e política do Rio de Janeiro. Né? Então, o governo Rodrigues Alves, quando acaba, né, ele é sucedido pelo Afonso Pena, que é o primeiro mineiro. Tá? O Afonso Pena também cafeicultor, mas, o governo dele não tem grandes questões, mas o vice dele, o Nilo Peçanha, o Nilo Peçanha ele era de família de produtores de açúcar em Campos, e é diferente, ele não é cafeicultor, ao mesmo tempo também, né, há toda uma questão do Nilo Peçanha sobre a origem étnica dele, que ele seria negro, né, um negro um preto de pele clara, né, e é muito comum isso em Campos, a miscigenação é muito comum, mesmo sendo fazendeiro, né. Então essa questão do Nilo Peçanha ser assim, negro de pele clara é possível, sim. Apesar que isso não aparece. Os retratos que tem da época que ele era presidente embranquecem um pouco ele, mas ele devia ter realmente ele era, etnicamente falando, ele seria um negro de pele clara. Mas também não tem nada a ver, porque ele faz parte da oligarquia, faz parte da elite. Né? Isso que é mais importante. Só que ele não é do café. Quando o Afonso Pena morre, o Nilo Peçanha assume a presidência no último ano do governo, né? E o Nilo Peçanha quebra com o pacto oligárquico. Ele, ao invés de apoiar o candidato seria de São Paulo, né? Ao invés de apoiar o candidato de São Paulo para a presidência da República, ele vai declarar o apoio ao ministro da Guerra, do Afonso Pena, que se manteve com ele, que era o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca era sobrinho do Marechal Deodoro, lá na frente. Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. Era também de Alagoas, família também de usineiros de açúcar. Tá? Então, ele apoia o Hermes da Fonseca. O Hermes da Fonseca, né, passa para civil e se lança candidato. Ora, São Paulo, então, rompe, né? Minas Gerais vai apoiar o Hermes da Fonseca, né? E São Paulo vai lançar, então, o Rui Barbosa, né, que é baiano, senador pela Bahia. Só que o Rui Barbosa vai falar a campanha do civil contra o militar. O Rui Barbosa é um pouco demagogo, tá? É muito inteligente, um excelente jurista, fazia discursos memoráveis, mas tinha uma certa demagogia dele. Na época da revolta da vacina, ele foi um dos que instigaram a revolta, alegando que era contra a inoculação de germes, mesmo mortos na pele da pessoa. Criou uma confusão com isso também. Acirrou e, na hora H, marcaram o tal comício lá no centro da cidade e retiraram, saíram fora. Aí deixaram o povo lá se esgoelar, né? Mas então, aí o Hermes da Fonseca vai ganhar a eleição. É uma ruptura. O Hermes da Fonseca ele vai dar uma política depois de intervenções em estados que não apoiaram. É claro que ele não vai apoiar, ele não vai intervir na Bahia nem em São Paulo, que são estados poderosos, né? Mas ele vai intervir no Ceará, vai tentar intervir no Ceará, na Alagoas, vai gerar uma confusão imensa. O seu governo é marcado por duas revoltas grandes. A revolta da Chibata, que iniciou quando ele estava assumindo a presidência da República, novembro de 1910, é a revolta dos marinheiros, né? Eles se revoltam contra os castigos físicos, a péssima comida, as péssimas condições de trabalho, né? Essa revolta foi vitoriosa, porque os marinheiros ameaçaram bombardear os prédios do centro da cidade, que estava todo reformulado. Aí o pessoal se desesperou
e os políticos assumiram. O Hermes da Fonseca não queria negociar, nem ele, nem o ministro da Guerra dele, né? Mas os ministros assumiram, os políticos assumiram, Rui Barbosa à frente, claro, para se vingar, né? Tinha perdido a eleição, e eles negociaram e garantiram aos marinheiros que suas reivindicações seriam atendidas e que eles seriam anistiados. Foi isso que o Congresso acertou. O Hermes da Fonseca não gostou nem um pouco desse acordo, e muito menos os militares, principalmente o pessoal da Marinha. Até porque houve mortes. Quando os marinheiros se revoltaram, alguns oficiais, né, eles atiraram contra os marinheiros, mataram marinheiros, e os marinheiros também foram e mataram esses oficiais. Né? Então houve morte. Então o pessoal não queria anistiar esse mar, mas eles foram anistiados. Aqui nessa foto, né, da revolta da Chibata aparece o João Cândido, aqui no centro, né? Sempre ereto, muito elegante, né? Excelente dançarino. Nas folgas ele fazia a festa ali nos cabarés da Praça Mauá, né? Excelente dançarino, um cara, né? Sempre muito elegante ele, um excelente sargento também, dominava bem, né? Vocês podem ver que ele é um pouco, tá com a gravatinha amarrada direitinho, sapato bem lustrado, né? Então, o João Cândido foi o líder da revolta, ele escrevia muito bem, né? Então, depois de um certo tempo, alguns meses, passada a revolta, aí a Marinha, o comandante da Marinha, em conluio com o presidente da República e o ministro da Guerra, começam a perseguir essas lideranças. Eles vão ser presos, vão ser afastados, muitos são mandados para a Amazônia, o João Cândido vai ser enviado para a Amazônia, ele é resgatado depois. Aí há um movimento popular que o Congresso vai aceitar, né, e mandar parar com isso e trazer o pessoal de volta, mas muitos foram assassinados. E mandaram vários presos para a Amazônia, para trabalhos forçados, e no caminho mataram vários, jogaram no mar. Né? Então, essa revolta, até hoje, ela é assim, uma espécie de um tabu. A Marinha não aceita discutir ela, o monumento ao João Cândido gerou uma confusão imensa, até hoje é um tabu. Passados mais de 110 anos, 115 anos dessa revolta, ela é um tabu. Outra revolta que marcou o governo do Hermes da Fonseca foi a revolta do Contestado. É a região do Paraná com Santa Catarina, que pertencia à Argentina, mas houve um acordo em 1906 e essa região passou para o Brasil. E Santa Catarina e Paraná queriam a região. Né? Ora, o Paraná queria cortar o acesso de Santa Catarina à fronteira com a Argentina. E a Santa Catarina queria ter esse acesso. Né? Então, essa região gerou um conflito entre Paraná e Santa Catarina, e esses estados, para poder ocupar a região, ambos cederam para empresas ferroviárias para explorarem a região onde havia erva mate, araucária, né, carvão. Então, eles cederam para essas empresas explorar essa região. Só que nessa região viviam milhares de famílias de camponeses espalhados por ali, que estavam ali como poceiros. E, de repente, vem essas empresas com jagunços, botando o pessoal para fora. É claro que esses camponeses vão se armar, vão enfrentar, e gerou o conflito. Esse conflito atravessou o governo Hermes da Fonseca, só vai ser resolvido no governo Venceslau Braz, porque os estados não queriam a intervenção do Hermes da Fonseca. E aí ficaram enfrentando ele de 12 a 14. Quando assumiu o Venceslau Braz, eles aceitaram o apoio do governo federal e aí acabaram com a revolta. Em 16, início de 16, ela foi sufocada, derrotada, né? Milhares de mortos, e foi realmente uma coisa absurda isso aí. Né? Aqui em cima vocês estão vendo o Bota Abaixo. Isso aqui é a esquina da atual Rio Branco com a 7 de setembro. Tá? Então, olha só os cortiços, tudo demolido. Tudo demolido. Tá? Então, é isso que eu boto. Olha só, móveis quebrados, jogados na rua. Né? Vocês estão vendo aqui. Então, é um absurdo completo isso. E aqui uma charge mostrando a revolta da vacina. O povo enfurecido, né? Jogando tudo sobre os agentes de saúde, né? E enfrentando. Os agentes de saúde, aqui está vendo? É uma lança. A vacina não era uma coisa muito agradável, não, tá, gente? Hoje a gente toma vacina assim, vai lá, feliz da vida, né?
A vacina não era agradável, não. Era uma lança. Tanto que não falava, era lancetar. Eles mergulhavam a lança no líquido do soro, né, e espetavam no ombro da pessoa. Espetava, às vezes, 3 vezes. Tá? Vocês imaginem a dor que era esse bicho. Não era uma coisa agradável, não. E havia gente da saúde que foram aplicar vacinas no interior, né, nos bairros do subúrbio, e não respeitavam as moças, as senhoras, né? Eram famílias pobres, né? Eles achavam que iam usar, aí queriam aplicar a vacina no traseiro das meninas, das senhoras. Era um absurdo isso aí. Era um absurdo. A população se revolta por isso. É uma série de coisas, entende? Aí, na época, colocaram, claro, a população ignorante, não quer ser vacinada. Não é isso. É a forma como a vacina foi colocada. E toda a violência que cerca esse processo aí. Por isso, essa charge mostra bem para a gente. Ora, o governo Venceslau Braz retoma o pacto, né, acaba com a política de intervenções, retoma o pacto oligárquico. Venceslau Braz é mineiro, cafeicultor, né? E é um governo que vai enfrentar a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai gerar falta de produtos manufaturados, né, industrializados no Brasil. E aí algumas fábricas nossas, indústrias, tanto em São Paulo como no Rio, Santos, Salvador, Recife, Porto Alegre. Aqui no Rio também você tem Petrópolis, que é um centro industrial. Em Minas você tem Juiz de Fora, né? Então, essas áreas, as fábricas que havia aí, elas passam a produzir para o mercado interno, aumentam a sua produção. Tá? Então, isso vai fazer com que haja mais trabalho, mais gente trabalhando. São Paulo, então, cresceu muito. Só que os salários não acompanharam. Os salários eram miseráveis, o trabalho era 14 horas diárias, tá? Crianças trabalhavam, 7, 8 anos de idade, muitas mulheres trabalhando, ainda mais em fábrica, como fábrica têxtil, não existe muita força física, né? Eram mulheres e crianças. Tá? Isso vai gerar uma greve, começa em São Paulo, mas se estende para várias cidades. Rio de Janeiro, principalmente, Niterói, Salvador também, né? Santos. Tá? Essa greve é uma greve puxada pelo chamado anarcossindicalismo, que são os anarquistas, quase todos imigrantes, né? De origem italiana, principalmente, mas também portugueses e espanhóis, que eram anarquistas já na sua terra, né, antes de virem para cá, e aqui eles, né, se organizaram em sindicatos, daí anarco-sindicalismo, e puxaram essa greve. A greve começa em São Paulo, por causa da violência, né, da repressão a trabalhadoras, e as fábricas vão parar, há um protesto, a polícia chega atirando, mata um trabalhador, um jovem, ele morre nesse protesto, aí a coisa degringola. Degringola mesmo, que a gente vai ver. Nós temos aqui, ó, à direita, as bandeiras negras do anarquismo, né? E o pessoal enchendo a rua. Isso aqui é a Rua Augusta, em São Paulo, que é uma ladeira, uma rua que vai descendo, né? É uma rua muito importante, há algum tempo, que é um centro comercial importantíssimo em São Paulo. A Rua Augusta, no centro antigo, né? Então o pessoal está descendo, porque eles vêm dos bairros lá de cima, que são os bairros operários, Brás, Bexiga, né? Eles estão descendo a Rua Augusta em direção à Serra, né? Então está aqui a multidão, pode ver que tem crianças, né? A multidão descendo aqui. Então, isso aí, essa greve durou mais de um mês. São Paulo parou completamente. Nos outros lugares pararam só fábricas, mas São Paulo parou completamente. Condutor de bonde fez greve, né? Coveiro de cemitério fez greve. Tá? Então, São Paulo parou completamente. Os empresários ficaram desesperados. O governo começou a reprimir, prender, mas não adiantava. O pessoal se manteve na greve. Os sindicatos eram muito bem organizados. Eles tinham, inclusive, até escola para crianças. Né? E reivindicações eram regulamentar o trabalho infantil, regulamentar a licença da mulher grávida, melhores salários, né?
Então, o pessoal puxou. Ao final de 4 semanas, mais ou menos, o governo de São Paulo e os empresários negociaram e a greve parou. Né? Mesmo assim, houve surtos de greve em 1918 até 19, né? Mas aí a Assembleia Legislativa em São Paulo aprovou uma lei, a Lei Adolfo Gordo, né, que era o nome de um deputado paulista, cafeicultor, claro, né, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Essa lei estipulava o quê? Que trabalhadores imigrantes que fizessem greve, ou motim, ou protesto, seriam presos e enviados de volta para a sua terra. Tá? Isso foi um inferno completo. A Europa estava em ruína por causa da Primeira Guerra Mundial, esse pessoal ia mandado de volta para Portugal, Espanha, Itália. A Itália, então, estava arrasada. Né? E muita gente foi enviada de volta para esses países, tá? Principalmente italianos. E com isso eles conseguem enfraquecer um pouco o anarco-sindicalismo, a repressão muito forte, muito presa, né? Até alguns líderes foram assassinados. Então, eles conseguem enfraquecer um pouco o anarco-sindicalismo. Tá? Aqui temos uma foto montada do pessoal do Contestado. É montada porque esses aqui são prisioneiros. Aí o pessoal foi e deu umas armas descarregadas para eles, deram um facão para alguns, né? Para esse aqui uma faquinha. Né? Então, as armas estão descarregadas e mandaram eles posar. Faz cara de mal aí. E os caras posaram para foto. E até gente aí que nem prisioneiro é. Só que não tinha arma para todo mundo. Aí esse aqui ganhou um violão, esse aqui ganhou uma sanfona, até rindo. Né? Ou seja, uma zoeira completa. Para mostrar que o pessoal era jagunço, safado, mal, cara de mal, não sei o quê. Né? A verdade do Contestado é sempre do lado. Olha aqui os prisioneiros do Contestado. Crianças, mulheres, alguns homens já bem idosos, né, com mais de 40, 50 anos aqui, né, e muitas crianças e mulheres sentados no chão com as tropas tomando conta deles. Essa é a realidade do Contestado, não essa aqui. Tá? Aqui embaixo, nós temos também aí já no governo Epitácio Pessoa, né, que a gente vai ter em 19, Epitácio Pessoa foi eleito, ele era da Paraíba, usineiro de açúcar também, claro, né? Ele era da Paraíba. E ele foi escolhido porque Rodrigues Alves foi eleito, o mesmo da época da revolta da vacina. Ele foi eleito outra vez. Só que ele pegou a gripe espanhola. Estourou aqui no Brasil em 18, 19. No final de 18, antes ele tomou posse, mas morreu com a gripe espanhola. Né? Então, aí teve o interregno, assumiu o vice dele, mas tinha que convocar eleições. O vice era o Delfim Moreira, que era da elite oligárquica do Rio de Janeiro, família de cafeicultores do estado do Rio, né? Da região de Vassouras, ali, Mendes, Miguel Pereira. Né? O Delfim Moreira que assumiu, mas só ficou alguns meses, houve uma outra eleição. Aí São Paulo e Minas não tinham candidato, aí escolheram Epitácio Pessoa, que era um cara que tinha um trânsito bom nos dois estados, era do Nordeste, né? Mas o vice dele foi um vice de São Paulo, aí sem grandes problemas. Né? Ele foi e assumiu e foi ser presidente. Só que o Epitácio Pessoa, por ser do Nordeste, ele vai tomar as primeiras medidas de combate à seca e também as primeiras leis sobre relações de trabalho, regulamentando o trabalho infantil, né? Por causa do efeito das greves. E as primeiras medidas de combate à seca. Só que essas medidas eram medidas assim, construção de açude, recolher os flagelados da seca em currais. Essa foto aqui embaixo, à esquerda, com muita criança, né? É um curral. O que é o curral? O curral, os flagelados, quando tinha seca braba, como foi nesse período aí, 19 e 20, eles fugiam da área de seca e iam para próximo das grandes cidades. Essas cidades não tinham como receber essa gente toda. Então, o que o governo fez ali, o governo estadual, com apoio do governo federal, criar os currais. Esse pessoal era mantido em curral, a céu aberto. E ficavam ali, cercados, arame farpado, vigiados por tropa. Tá? Ali eles recebiam comida, ali eles dormiam, ali eles defecavam, faziam buraco no chão para defecar, para urinar. Né? Ficavam ali semanas, ficavam ali. Entende? Até que o governo realocava eles em alguns lugares. Ou
mandava para outros estados, fazia uma coisa assim, né? Muitos foram parar na Amazônia, né? Muita gente morreu na Amazônia. Então, isso aí é o curral. Isso aí é um curral. Isso aí durou até os anos 30. Até os anos 30, entrando para o início dos anos 30, vai entrar isso. Posteriormente, final dos anos 30, já no Estado Novo, Vargas vai acabar com essa prática do curral. Tá? Alguns estados ainda mantiveram um pouquinho, mas né, o curral era muito comum. Pernambuco, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, né, o norte da Bahia, né, muito comum os currais. Tá? Então, aqui nós temos, então, isso aqui. O Epitácio Pessoa, ao final do seu governo, vai ter uma crise, que é o ano de 22. O ano de 22 é o ano que vai marcar a decadência da República Oligárquica. Né? Nós vamos ter aí a Semana de Arte Moderna, que são os intelectuais de São Paulo que vão organizar uma mostra de arte, né? Pintura, música, escultura, poesia, né? E vai chocar a sociedade paulista, que era muito provinciana, né? Então vão lançar essa arte moderna em São Paulo. É uma crítica também aberta à República Oligárquica, né? Ao poder das oligarquias. Vamos ter a fundação do Partido Comunista, em março, em Niterói. Né? Militantes operários, militantes sindicalistas vêm para o Rio de Janeiro, a reunião é proibida, e eles vão para Niterói e lá eles fundam o Partido Comunista. Né? É um reflexo da Revolução Soviética, que ocorrera na Rússia, em 17, né? E estimulou a fundação de partidos comunistas pelo mundo todo. Então, esse partido é fundado em Niterói, em março de 22. E mais à frente tem as eleições presidenciais, e aí vai voltar a figura do Nilo Peçanha. Né? Ora, o candidato da São Paulo, Minas, era o Arthur Bernardes, mineiro, cafeicultor. Né? E lançaram o Arthur Bernardes. Mas o Nilo Peçanha se lançou candidato, ele sendo um político do Rio de Janeiro. Né? E começou a fazer uma campanha contra essa oligarquia cafeicultora. Né? E apelou para o Hermes da Fonseca, que já estava aposentado, militar reformado, ex-presidente, estava na sua casa lá, e o Hermes da Fonseca declarou apoio a ele. Ora, o pessoal de São Paulo e Minas alegaram que o Hermes da Fonseca, sendo militar, mesmo já tendo sido presidente, ele sendo militar, ele não poderia ter declarado apoio. Aí mandaram prender o Hermes da Fonseca, que ficou em prisão domiciliar, sem poder dar entrevista alguma. Então isso estourou. Quando vem a eleição, em junho, o Arthur Bernardes ganhou, claro que ele ganharia, São Paulo e Minas, né? E a fraude e o voto de cabresto, todo mundo com ele, os principais estados apoiavam ele. O Nilo Peçanha teve um apoio tímido do estado do Rio de Janeiro, foi o mais votado aqui no Rio de Janeiro, Distrito Federal, teve um apoio tímido, né, de alguns estados nordestinos, muito pouco também, e do Rio Grande do Sul, mas foi só isso. Né? E parou por aí. Né? Então, São Paulo e Minas ganharam, e veio o resultado, e os militares se revoltaram em vários lugares, mas o principal revolta foi aqui no Forte de Copacabana, e daí conhecida como a revolta dos 18 do Forte. Né? Estamos aqui a foto principal, 18, porque eram centenas de militares aqui no Forte, o Forte foi cercado por tropas do governo e negociaram. Então, quase todo mundo saiu, se rendeu, depois armas, 18, 17 mais um civil, daqui à frente, né? Ele entrou lá no Forte, eles saíram para enfrentar as tropas. Ora, 16 morreram, inclusive o civil, 2 ficaram feridos, esses 2 depois vão ter carreiras políticas. O Eduardo Gomes, principalmente, né? O brigadeiro Eduardo Gomes. E o outro vai morrer mais cedo, vai morrer nos anos 30 ainda. Né? Participou da coluna Prestes. Né? Então, esses 2 feridos foram reincorporados depois das Forças Armadas, né? No governo do Washington Luiz, e voltaram a ter carreiras políticas também. O Siqueira Campos morre nos anos 30 ainda, morreu novo, e o Eduardo Gomes vai seguir ele vai morrer nos anos 80, já muito velho,
né, nos anos 80, mas ele apoiou o golpe de 64, tentou derrubar o Vargas em 64, era afiliado ao UDN, foi candidato a presidente 2 vezes. Então, foram 2 feridos, os outros 16 foram mortos. Né? Aqui temos a Semana de Arte Moderna, os paulistas reunidos aqui, né? São todos filhos da elite, com exceção do Mário de Andrade, inclusive é o único negro do grupo, né? O Mário de Andrade tem uma trajetória como intelectual muito, muito interessante, né? E vai participar desses movimentos democráticos e tudo no Brasil, né? E vai pesquisar o folclore no período do Brasil, manifestações musicais, festas. Ele é um intelectual de muito peso. E vários escritores aqui também, depois vão fazer carreira política e tudo. O Oswaldo de Andrade está sentado aqui à frente, né, no chão, ele vai se filiar depois ao Partido Comunista. Né? Vai entrar para o Partido Comunista. Então, aqui é o cartaz, Semana de Arte Moderna. Aqui é o café. Café, como sempre, né? Vocês podem ver que não mudou muita coisa. A colheita do café é feita por trabalhadores, trabalhando 12, 14 horas por dia, né? A roupa deles, né? Aqui são os militantes que fundaram o Partido Comunista. Não todos estão presentes na foto, mas isso aí é a primeira direção, o secretariado-geral do partido que foi escolhido. Né? Havia 20 e poucos militantes presentes, e esses aqui, né, esses 9, foram escolhidos para serem o secretariado-geral. Representante de São Paulo, Estado do Rio, tinha um representante da Bahia, um de Minas também. Né? Então, é o pessoal que fundou o Partido Comunista. Tá? Bem, então, nós temos aqui 22 é o ano quente. 22 é o ano quente. E aí, Arthur Bernardes assume e as revoltas tenentistas continuam no governo dele. 24 tem uma revolta séria em São Paulo e no Rio Grande do Sul. São Paulo foi na cidade de São Paulo, chegou a ser bombardeada pelas tropas do governo federal, tá? E do governo de São Paulo também. Né? E o Rio Grande do Sul foram quartéis na fronteira com a Argentina, que se revoltaram, foram cercados por tropas federais, mas um capitão comandando a retirada, ele consegue tirar um bom número de soldados, de oficiais dali, e eles fogem em direção a Foz do Iguaçu. O mesmo acontece com a revolta em São Paulo. Né? Um número também grande consegue fugir, furar o cerco e vai em direção a Foz do Iguaçu. Lá as 2 colunas se encontram e formam a chamada Coluna Prestes. Esse capitão, Luiz Carlos Prestes, né? Depois vai se filiar ao Partido Comunista, né? Mas depois, nos anos 30, o Luiz Carlos Prestes vai liderar essa coluna que vai percorrer todo o interior do Brasil. Vocês verem, estão em Foz do Iguaçu, eles entram pelo Paraguai, aí entram para o Mato Grosso, né? Sobem em direção a Goiás, Minas, Bahia, vão lá em cima, dão uma volta lá em cima, Ceará, Pernambuco, Paraíba, vão dar uma volta, voltam para a Bahia, entram outra vez em Goiás. Goiás, na época, era junto com Tocantins, tá? Não havia Tocantins, não, era só Goiás. E invadem o Mato Grosso, também, que era um só, e vão buscar asilo na Bolívia em 27. Foram 2 anos e meio de coluna, tá? E percorreram o interior do Brasil, tentando uma revolução, o apoio do povo, só que eles viram que esse povo é esfomeado, desnutrido, é reprimido demais. Não tem como fazer uma revolução no Brasil. Eles pensavam que pudesse fazer, né? Afinal de contas, a coluna começou com 3.500 homens. Alguns levaram, inclusive, suas mulheres, esposas, né? E com canhões, metralhadora, e eles com vários cavalos, né? Ela termina com um pouco mais de 1.000 se refugiando na Bolívia. Muitos morreram, mas também a maioria ela aceitou, foi se rendendo, foi sendo presa, né? Então, quando chega na Bolívia, é 1.000 e pouco que vão se refugiar na Bolívia, e o Washington Luiz, já presidente de 27, ele vai propor uma anistia. Aqueles que aceitassem a anistia do governo entrariam voltariam para as Forças Armadas. A maioria aceitou. Poucos ficaram na Bolívia, Luiz Carlos Prestes, e esses que ficaram na Bolívia, liderados pelo Luiz Carlos Prestes, vão entrar para o Partido Comunista, que na Bolívia são procurados pela Internacional Comunista, a partir de Buenos Aires, Argentina,
né, que era o centro da Internacional Comunista aqui na América Latina, na América do Sul. Então vão procurar ele na Bolívia e ele vai se filiar ao Partido Comunista, e da Bolívia ele e mais alguns companheiros seguem para a União Soviética, direto. Ele volta ao Brasil depois. Então, em 1931, ele segue para a União Soviética, ele vai voltar ao Brasil em 1935. Tá? Aí já é uma outra história que a gente vai ver aqui sobre o Prestes mais à frente, que aparece aqui. Aí, o governo Washington Luiz anistiou, mas manteve a política de repressão aos movimentos sociais, aos sindicatos. Para ele, a questão social era caso de polícia, né? Ele vai enfrentar a crise de 29, não vai enfrentar, porque a crise de 29 ela derrubou o comércio internacional. Ora, o café brasileiro era vendido em grande quantidade, havia uma superprodução de café, e os americanos compravam muito café do Brasil, estocavam o café. E os nossos cafeicultores iam vendendo, ia vendendo. Chegou um momento que os americanos tinham tanto café estocado que o preço do café despencou e não compravam mais café. A crise de 29 gerou isso. Ela quebrou a Bolsa de Valores de Nova York, né? Ela acabou com o poderio norte-americano, ela desarticulou o comércio internacional, 40% do comércio internacional nos primeiros meses da crise desabou, é muita coisa, né? E aí essa crise vai fazer com que o café brasileiro quebre de vez. Ora, quebrando o café, quebra São Paulo, que é o principal exportador de café, quebra o poder da oligarquia paulista. A mineira nem tanto, porque ela não dependia só do café. Havia outros produtos, minérios, gado bovino, leiteiro, daí o café com leite, né? Não só do café. Então, Minas segurou um pouquinho, mas São Paulo quebrou. Ora, São Paulo, no desespero, quer manter a presidência na mão deles. O Washington Luiz era paulista, cafeicultor. Então, indica para seu sucessor, ao invés de um mineiro, indicou o Júlio Prestes, ex-governador de São Paulo. Né? Não tem nada a ver com os caras Prestes lá em cima, não, tá, gente? Júlio Prestes era oligarca, cafeicultor, foi governador de São Paulo, foi indicado pelo Washington Luiz. São Paulo quer manter a presidência por quê? Para manter a política de valorização do café, que não dá mais. Não tem dinheiro para isso. Aí Minas vai romper o pacto, vai apoiar Getúlio Vargas e João Pessoa. Getúlio Vargas representando o Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? João Pessoa do Nordeste, do Ceará a Alagoas, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, João Pessoa era o governador da Paraíba, Pernambuco, né? E Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, representando o Nordeste mesmo, açucareiro, né? Então, tem o apoio de Minas, né? Ora, tinha tudo para ganhar a eleição. Minas é um grande colégio eleitoral. O Nordeste é um grande colégio eleitoral. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, também tem uma votação expressiva, né? São Paulo teria apoio um pouco da Bahia, muito pouco. Bahia, Salvador, por exemplo, votou em peso em Vargas, né? A cidade. Como o Distrito Federal, Rio de Janeiro, votou em peso em Vargas, né? Então, nas metrópoles em geral, o Vargas ganha. Ele ganhou em Santos e São Paulo. Agora, o resultado final qual foi? Foi a vitória do candidato de São Paulo, o Júlio Prestes. Houve fraude? Claro que houve fraude. Só havia fraude, né? Dos dois lados, inclusive. Mas o que acontece é que havia também a participação do pessoal do Partido Comunista, que, ao contrário dos anarquistas, lançavam um candidato, lançaram um bloco operário camponês, né? E assustou as elites. Esse bloco operário camponês, nas eleições em 28, para deputado, elegeram um deputado em São Paulo e um para o Rio de Janeiro. Aí o pessoal ficou. Esses deputados foram caçados, alegando que eles eram comunistas, né? Foram caçados, não puderam exercer o seu mandato, que é errado. O cara foi eleito e pode exercer o mandato. Você caça o partido, né? Mas não o mandato do cara que foi eleito, né? Então foram caçados, não puderam exercer seu mandato. E o Bloco Operário volta à tona para concorrer às eleições presidenciais, só que não conseguiu lançar candidato. Mas havia esse medo de uma revolta popular, né? O fantasma da coluna Prestes, há muita coisa. Então, o que acontece? Vargas perdeu, puxou uma revolta,
O Nordeste se revoltou, se armou, né? E, nesse meio tempo, o João Pessoa, que era governador da Paraíba, estava em Recife, almoçando lá com amigos dele, foi assassinado. O assassinato dele não teve nada a ver com a política, tá, gente? Era uma rixa pessoal dele com um político da Paraíba lá mesmo, e o cara matou ele, né? Então, não tem nada a ver com a política da época, com a eleição, nada disso. Mas aí o João Pessoa virou o cadáver providencial, né? Houve uma mobilização militar, o Nordeste desceu, né? A Bahia se rendeu, né? Minas Gerais vem para o Rio de Janeiro, Vargas pega tropas, sobe em direção a São Paulo, e para evitar um confronto, os militares aqui no Rio derrubam o Washington Luiz e dão a posse a Getúlio Vargas, né? Então, Vargas vai assumir. Em 1930, Vargas chega ao Rio de Janeiro, no mesmo trem que vem o governador de Minas, se encontrou com ele em Resende, né? Esse trem traz Vargas para o Rio de Janeiro, com tropas gaúchas que vêm acompanhando ele, né? E ele vai assumir a presidência da República como presidente provisório, para convocar uma constituinte e dar início a uma nova fase da República Brasileira. Tudo bem? Tudo. Então, hoje a gente para por aqui. Próxima aula, Vargas. Tá? Eu já coloquei mais exercícios lá para vocês, do Enem. Dá uma olhadinha lá, tem gabarito direitinho, tá? Semana que vem tem mais exercício ainda. Tá bom? Para fechar isso aí, para a gente poder avançar. Então, semana que vem, Vargas. Vamos ver Vargas aqui o tempo todo. Tá bom? Boa noite, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Tchau, Jamile. Tchau. Tá? Boa noite, minha. Até semana que vem. Vanessa está ainda aí? Vou apagar aqui. Vanessa. Mandar mensagem para ela.